Bom dia a todos e todas. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, amado Deus. Feliz por estar aqui, feliz por ter a oportunidade de mais um desafio, de ministrar a palavra. É sempre, para mim, algo de extrema importância e extremo cuidado. Então, não tem jeito, gente. É mais de 15 anos pregando e sempre pelo menos quando eu estou chegando para esse momento, tem a adrenalina, tem toda aquela tensão, né? Porque eu sei que isso é carregado de um extremo cuidado, né? No sentido de trazer para vocês reflexões dos textos bíblicos, coerentes com a nossa realidade e com aquilo que Deus deseja para nós. Então, louvo a Deus por essa oportunidade, por esses encontros. Hoje eu queria falar sobre identidade. Identidade nossa, identidade de Deus. Quero falar também sobre essa categoria de identidade, qual é a revelação de Deus dentro desses aspectos. Me ouvem bem? Ok. Carol fala assim. Vou melhorar. Bom, será que você já parou para pensar que Deus te conhece melhor do que qualquer outra pessoa? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que mais importante do que o que as pessoas pensam a respeito de você é o que Deus visualiza na sua pessoa, o que Deus vê em você, o que Deus pensa a respeito de você? Já pensou sobre isso? Hoje eu quero fazer uma reflexão em cima de um texto, e aí eu peço para que você abra Mateus, capítulo 16, versículo 13. Porque é diante dessas perguntas que nasce a reflexão desse dia, e nós encontramos esse movimento na pessoa de Cristo. Mateus 16, 13 até o 15 é o tema e o texto de leitura desse momento. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse tempo é um tempo muito precioso para nós e é com muita alegria que nós recebemos a informação que você nos acompanha. Peço para que você continue se inscrevendo no canal, curtindo essa mensagem, compartilhando com seus amigos e familiares. Essa é uma oportunidade de partilha, não só presencial, mas a oportunidade dessa partilha chegar onde você está, onde quer que você esteja, no horário que você está nos ouvindo, nos acompanhando, que Deus possa te abençoar e abençoar os seus. Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Versículo 13. Jesus chega na região de Cesareia de Filipe e ele pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Verso 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus torna a perguntar a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui neste encontro e nessa celebração. Obrigado pelas canções, obrigado pelos textos refletidos no início desta reunião. Obrigado também pelos encontros, reencontros, os abraços, a oportunidade do sorriso, a oportunidade de nos ver. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e pedimos que o Senhor continue fazendo ainda mais, no sentido de compreender a sua palavra mesmo.
Queremos ouvir a sua voz, que não seja eu, mas o próprio Deus falando em nós e através de nós. Que essa compreensão seja profunda e que isso reflita em nosso comportamento cotidiano. Essa é a nossa oração, nosso desejo, nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, aqui Jesus, no auge da popularidade dele, ele decide fazer uma pergunta desagradável. No auge da popularidade de Jesus, num tempo em que a multidão já o seguia, por conta dos sinais e maravilhas que haviam acontecido na sua trajetória, ou que estavam acontecendo na sua trajetória, Jesus faz perguntas desconfortáveis, faz perguntas profundas para os seus discípulos e para os seus seguidores. E uma destas perguntas é a pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ele começa a conversa com os discípulos, primeiro perguntando o que a multidão, o que as pessoas, aquele povo que o acompanhava, dizia a respeito de Jesus. Ele estava fazendo quase que uma autoanálise, né, a partir do olhar e da compreensão e da perspectiva dos seus discípulos. Ele olha para os discípulos, os seus amigos espirituais, e ele fala assim: o que a multidão está dizendo que eu sou? Como eles têm me lido? E os discípulos respondem: o Senhor tem sido percebido como... Alguns dizem que o Senhor é o João Batista, o novo João Batista, alguns dizem que o Senhor é Elias, um grande profeta. Outros dizem que o Senhor é como Jeremias. Então, a multidão lia Jesus como um grande profeta. E aí Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês? Porque perguntei do pessoal de lá, mas e vocês que estão aqui? O que vocês dizem? O que vocês dizem quem eu sou? E essas perguntas, elas não são apenas sobre Jesus especificamente, não são apenas sobre aquele contexto específico da relação de Jesus com os discípulos, mas é uma pergunta que ela ecoa a história, sabe? Quando Jesus pergunta para os discípulos, essa pergunta ela vai reverberando a história. Ela vai atravessando tempos e ela chega até nós. Ela vai de encontro aos discípulos, mas vem de encontro a cada um de nós, e essa pergunta é um desafio para a nossa resposta. Primeiro porque quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, dizendo o que as pessoas estão dizendo a meu respeito, eu acho que essa é a resposta mais fácil de dar. Porque a gente sempre tem na ponta da língua a resposta do que o outro está pensando a respeito de Deus. A gente sempre faz boas análises a respeito do que as pessoas estão pensando a respeito de Deus. O que outras igrejas estão pensando a respeito de Deus. Outros líderes espirituais estão pensando a respeito de Deus. Mas e nós que nos propomos a caminhar mais próximo de Deus, nos propomos a ser discípulos e discípulas de Deus, nos propomos a ser gente que se relaciona de maneira íntima com o Mestre. O que é que nós pensamos a respeito de Jesus? E como que nós o lemos? Como que nós o traduzimos? Quando alguém pergunta para você, quem é Jesus? O que você responde? E agora o desafio é que o próprio Jesus pergunta para você, quem você diz que eu sou? Quem eu sou? Quem você diz quem eu sou? Então isso é um desafio, e é uma provocação, é uma pergunta no mínimo desconfortável, porque é o próprio Jesus olhando para nós e fazendo uma análise a respeito de como nós entendemos Deus. Pensando e partindo do pressuposto que nós viemos de um período da Semana Santa, em que a Páscoa foi celebrada a partir de provocações muito similares, em que nós conversamos a respeito de um povo que recebia Jesus em Jerusalém, saudava, mas Jesus, quando chega e olha para aquele povo, chora, porque entende que a compreensão daquele povo é diferente da compreensão de fato de quem ele é. Ele fica triste,
analisando aquele cenário. Pensamos sobre o humor da multidão e como que ela se comporta, como ela faz as suas análises, mas agora Jesus olha para a gente e pergunta: e aí, você? Quem você diz quem eu sou? Como você me lê? Como que você traduz isso que você chama de Deus na realidade? Quem Deus é para você? Essa é a pergunta necessária para a reflexão de hoje. Quem Deus é para você? E aí eu complemento dizendo quem é você à luz de Deus. Quem é você na perspectiva dessa relação construída com Deus? Como você também reflete isso? Como você traduz Deus e como nessa tradução ele se reflete na experiência do seu cotidiano de vida. Porque saber quem é Deus, quem é Jesus, muda todas as coisas. Muda a nossa compreensão de ver o mundo. Ninguém olha para Deus, ninguém vê a Deus e se mantém a mesma pessoa. Ninguém se relaciona com Deus e continua a mesma pessoa, continua da mesma forma. Toda vez que nós nos encontramos com Deus, nós somos impactados por uma profunda transformação. E isso é inevitável. Então, saber quem é Deus, ou ter essa experiência com o divino, para nós é muito importante, porque isso muda a nossa vida, de maneira absoluta. Agora, conhecer quem Ele é, nos é necessário, porque se a gente não conhecer a Deus, nós vamos continuar nesse campo que os estudiosos, os religiosos vão chamar de perdição. Se você não conhece a Deus, você está em condição de perdido. Porque Ele é o agente direcionador da vida. Ele é o agente direcionador da nossa expressão de humanidade para a vida. Então, quem não conhece a Deus, quem não consegue, ou quem não compreendeu essa dimensão divina na pessoa de Jesus, ainda se encontra nesse laço que os religiosos vão apontar como um laço de perdição. Há outros nomes que podem dar sobre isso, né? Perdição, às vezes, é muito violento para a forma como a gente faz essas análises bíblicas, mas elas são similares. Qualquer tentativa que a gente for fazer aqui de adaptação de sinônimos, vão chegar muito próximo a essa condição de estarmos perdidos quando não ainda nos encontramos com Deus. E essa possibilidade de se encontrar com Deus está posta diante de nós. Mas é sempre urgente perceber que a nossa humanidade, de certa maneira, mesmo ainda não compreendendo o divino, tem sede do divino. Deseja algo que é além de si mesmo. Essa compreensão, ela é muito profunda e também ultrapassa a nossa humanidade. Tem uma frase do Blaise Pascal que ele vai dizer que o homem ultrapassa infinitamente o homem. Ele diz que, em outras palavras, a humanidade ultrapassa de maneira infinitamente a sua própria humanidade. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a nossa humanidade, ela tem sede de algo, ela tem fome de alguma coisa. E a gente vive na busca de saciar essa fome e essa sede de alguma maneira.
E quando a gente se vê na condição de famintos, seres famintos, a gente busca saciar essa sede de alguma forma e de alguma maneira. A gente pode saciar a nossa sede, que ultrapassa a nossa humanidade, por exemplo, com os gadgets, né? O iPhone, as tecnologias, né? A internet, os chats de IA, esse atravessamento tecnológico pode saciar a nossa fome de alguma maneira. As redes sociais, a forma como a gente constrói as nossas relações dentro desse campo da tecnologia. Isso pode saciar a nossa sede, a nossa fome de algo que está aqui, latente em nós. Só que a gente sacia a nossa fome de outras maneiras. Por exemplo, você pode fazer com que essa fome seja saciada consumindo coisas. E aí você consome. Você compra coisas de maneira avassaladora. Você consome produtos, você consome alimentos, você consome, como eu já disse algumas vezes e refleti com vocês, você consome até pessoas. Nós somos esses seres vorazes, sedentos, famintos, devoradores. Essa nossa falta, ou esse nosso vazio interior, busca se alimentar de uma coisa que, se não for compreendida como Deus, a gente vai atravessar qualquer coisa, a gente vai comer qualquer coisa. Está fácil de entender onde eu estou querendo chegar? A gente virou esse tipo de gente, porque a gente é esse tipo de humanidade que tem sede de Deus e fome de Deus, e se nós não compreendemos que essa fome e essa sede que nos sacia é divina, nós vamos continuar devorando tudo que a gente vê pela frente. E a gente não vai conseguir contemplar essa saciedade na sua plenitude, porque só Deus pode nos saciar. E é diante disso que muitas vezes a gente faz perguntas de falar como que a pessoa se perdeu na condição de comprar tantas coisas, a ponto até de estourar seus limites, não só do cartão de crédito, mas os limites financeiros e falir. Existem histórias assim. Talvez você seja uma pessoa que esteja nesse caminho, e tome cuidado. Tome cuidado. Talvez você seja um consumidor, ou uma consumidora de pessoas. E tem vários tipos de formas de você consumir pessoas. Você pode consumir a mente da pessoa, sabe? Consumir o tempo das pessoas. Você pode consumir, inclusive, o corpo das pessoas. Você pode pagar para ter o corpo dessa pessoa por um tempo. Você pode consumir pessoas a exaustão na sua mente, no seu tempo dedicado, para você se saciar, para você ficar melhor. Aquela pessoa me deixa bem, então eu vou consumir a agenda dela. Eu quero que ela esteja exclusivamente pronta para me acolher, para me receber, para me dar o que eu preciso, entende? E você percebe os excessos? E como a gente tem facilidade de atravessar as humanidades de maneira assim, sabe? Animalesca. Então, meus irmãos, é dentro dessa consideração que que tem dentro de nós uma fome que nos existe dentro de nós uma fome que nos ultrapassa. Uma sede por eternidade, uma sede que nada que é finito vai nos saciar. Essa nossa sede só pode ser estabelecida, contemplada, neste encontro e nessa profunda relação que nós queremos estabelecer com o divino, com Deus. É necessário reconhecer a Deus. É necessário
É primeiro conhecer para reconhecer, né? Conhecer a Deus e reconhecê-lo. E também nos é necessário responder à sua revelação. Meu Deus, essa foi a introdução. Primeiro ponto. O anseio pela presença que nós não sabemos nomear. Primeiro ponto é esse. O anseio por algo que a gente não sabe dar nome. Toda essa introdução foi com o desejo de fazê-los entender esse lugar. Que a gente anda ansioso ou ansiosa por algo que a gente nem consegue nomear. E a gente, nessa tentativa de nomear, a gente vai colocando etiquetas em pessoas, em produtos, etiquetas na capacidade financeira, no seu aporte, né, de compra. A gente vai colocando etiquetas em coisas que falam assim, isso daqui vai me saciar. Essa pessoa, esse corpo, esse objeto, essa tecnologia, isso vai me saciar. E se eu tiver isso daqui, eu vou ficar bem. E desde o início da humanidade, você vai conseguir compreender na narrativa histórica que a humanidade sempre foi assim. E há dentro de nós essa necessidade, essa busca por uma presença divina, sabe? Por exemplo, quando você lê os textos bíblicos e vai de encontro à história de Jacó, ele briga com uma presença invisível, e ele, nessa briga com essa presença, com esse anjo, né, ele diz assim, quem é você? Essa angústia de saber quem é o divino. Ele está brigando com aquela presença. E muitas vezes a gente se vê como Jacó, né? Brigando com essa presença, não conseguindo nomear essa presença e tendo a angústia de dizer, quem é você? Assim como Moisés também, no deserto, quando encontra aquela sarça, aquela presença que arde em fogo, em chamas e não se consome, Moisés, diante daquela presença, curioso a compreender que poder avassalador estava acontecendo ali, ele chega para aquela presença e pergunta, qual é o seu nome? Essa é a sede da humanidade, que quando se vê diante do extraordinário, faz perguntas, querendo dar nomes. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Eu vou em nome de quem, Moisés fala? E Deus fala que o eu sou te enviou. Não, mas o nome. Não, foi o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. Só vai. E quem é esse Deus? Essa pergunta. Quando Saulo de Tarso, né, tem o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, o nome dele era Saulo, né? E Saulo, no processo da sua conversão, ele tem uma cegueira, ele fica num processo de epifania. Jesus se faz presente naquela penumbra em que ele não vê, mas ouve, e essa conversa leva ele para essa experiência extraordinária. E Saulo fala, quem és tu, Senhor, que fala comigo? É aquilo que está fora do ordinário, que nos encontra e a gente não consegue nomear. Porque sequer, talvez, tenha nome. Porque Deus é tão grande e extraordinário que não cabe num nome, meus irmãos. E isso é curioso, porque quando você vai analisar a narrativa bíblica, você vai ver diversos nomes para Deus. O Deus Emanuel, que é o Deus conosco, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta. Então você vai vendo nomes, né? O nome de Deus agora é o nome da libertação. O nome de Deus agora é o nome da cura. O nome de Deus agora é o Deus que sara, o Deus que levanta.
o Deus presente, né? E agora, na pessoa de Jesus, um novo nome, o nome do amor. Qual é o nome de Deus? Deus é amor, sabe? Então você vai começando a nomear Deus em diversas características, porque ele não cabe num nome só. E a gente vai tentando nomear Deus dentro dessa angústia da nossa busca por saciedade. E um fato muito curioso é que a Bíblia não tenta de nenhuma forma provar a existência de Deus. Já notou isso? Quem tenta provar a existência de Deus é a gente. A Bíblia não faz isso. A Bíblia já acontece do pressuposto que Deus existe. No princípio, Deus criou todas as coisas. Ela já começa, a narrativa dela já é dentro desse processo. Deus existe. Quem fica tentando provar Deus é a gente. E a gente querer provar a existência de Deus é mais um fruto da nossa fome, sabe? E da nossa, talvez, não compreensão de Deus. Entende? E aí, compreender o texto bíblico, que essa certeza já está posta, a crise da humanidade não é sobre se a gente acredita ou se a gente não acredita em Deus. Eu acho que a verdadeira crise é: quem é esse Deus? Não é se a gente de fato acredita em Deus ou se a gente não acredita. Porque você acreditando ou não acreditando, Deus é. Entende isso? E aí, diante desse Deus a sua pergunta é o quê? Entende? Quem Deus é. Então, essa é a grande angústia da humanidade. A grande angústia da humanidade é a revelação de Deus para nós. A revelação como resposta para as nossas angústias. A revelação de Deus para a resposta das angústias da existência humana. Essa é a nossa busca atual. E que a filosofia vai dizer que isso é o nosso senso de dependência. Os filósofos, né? Eles vão falar que a humanidade tem um senso de dependência. E a fé vai chamar isso de anseio por Deus. Romanos 8:19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que curioso. Paulo apóstolo está falando para os romanos que toda a criação aguarda de maneira ansiosa a manifestação e a revelação dos filhos de Deus. Quando você vê no noticiário pessoas lutando em favor do cuidado da Amazônia, por exemplo, isso não é um grupo de militantes debruçado à narrativa ecológica. Isso são filhos de Deus clamando pelo cuidado da criação. Entende? E a criação é o que? A natureza. Ela está ansiosa, segundo o texto do apóstolo Paulo, a natureza criada, a natureza de Deus criada, aguarda de maneira ansiosa a manifestação dos seus filhos. É como se a natureza estivesse pulsando ansiosamente que os filhos de Deus se levantem para protegê-la. E isso acontece em todas as instâncias. Você consegue compreender o quão importante é compreender a revelação de Deus para nós, para que o impacto dessa revelação salve todas as coisas? A partir de nós. Segundo ponto, que aí a gente já começa a responder essa ansiedade, né? Porque se no primeiro momento nós estamos diante de um anseio por uma presença que nós não sabemos nomear,
O segundo ponto é um Deus que se revela. E é essa revelação que de fato vai tirar o nosso olhar de toda a penumbra, de toda a dificuldade de compreensão. Porque a boa notícia é que Deus é um Deus que fala. A boa notícia é que o nosso Deus, ele não está empedrado. Ele não é uma pedra lapidada. O nosso Deus não é um Deus inanimado. O nosso Deus fala. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus que não é um conceito vago. Qual é o seu Deus? O meu Deus é a natureza, é as águas. Meu Deus é o ar que eu respiro. Não. Deus é uma presença viva no meio de nós. Ele não é um ser impessoal, ele é um Deus pessoal, ele é uma presença pessoal. Ele é um Deus, inclusive, que se dá a conhecer. Ele quer que você o conheça. E aí a gente vai mudando muitas coisas, porque se nós estávamos numa condição de tentar entender Deus, ou tentar nomear esse Deus, Ele está aqui presente, no meio de nós falando, eu quero ter uma relação contigo. E a forma mais profunda de compreender quem é Deus, ver o Pai, ver o Eterno, é olhar a pessoa de Cristo Jesus. E analisar os seus passos, a forma das suas relações, a sua fala, a sua pregação e as suas profecias. Quem é Deus? Jesus. Olhar para Jesus é compreender Deus na sua dimensão mais profunda que se possa perceber. Ninguém conhece ninguém se não houver uma revelação. Revelação vem da palavra revelare. E da conexão do latim, né? Velare, que significa véu, e revelação é retirar o véu. Velar significa colocar o véu, esconder, né? Se proteger ou se... Né? Agora, revelar é retirar, é abrir, é expandir consciência, abrir os olhos, enxergar possibilidades. Então essa revelação de Deus está posta. Assim Deus também se manifesta para cada um de nós. Deus é um Deus que se revela. Como Deus se revela no meio de nós, meus irmãos? A partir da nossa permissão para isso. E também da nossa curiosidade. Deus se revela para nós. Se mostra para nós. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. Eu quero que a sua presença seja palpável no meu dia. No sentido de compreender que Deus está presente no meio das minhas relações. Que Deus está presente no meio das conexões que são construídas no meu dia a dia. Da forma como me relaciono com as pessoas e me relaciono comigo, com o meu corpo. Me relaciono com as minhas emoções. E, inclusive, me relaciono com a minha fome e com a minha sede. Você pode chegar aqui e me ouvir de domingo a domingo. Inclusive, você pode me acompanhar nas redes sociais e saber um pouquinho das obras que eu tenho feito. Você também pode olhar de longe, com a maneira como eu me relaciono com as pessoas, identificar como é o meu carisma. Mas você só vai entender a minha alma se eu sentar para conversar com você. E compartilhar com você minhas alegrias e as minhas tristezas. As minhas alegrias, as minhas vitórias e as minhas perdas. Você vai só conseguir compreender a minha alma, o meu ser por completo, se eu sentar com você e começar a ter uma conversa franca sobre todas as minhas tensões. Com Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Você pode saber coisas a respeito de Deus. Você pode
saber um pouquinho do seu carisma. Mas você só vai entender de fato quem é Deus, se você, o coração de Deus, se você tiver uma relação profunda com Ele. E a partir do momento que você se dá para essa relação, ou se dá para a oportunidade de conhecer o coração de Deus, Deus quer falar a respeito dele, quer mostrar quem Ele é. Porque Deus é um Deus conosco. Deus é um Deus presente e que se dá presença para cada um de nós. Sem a revelação de Deus para as nossas vidas, o resto é tudo especulação. Sem revelar, sem fé revelada, é fé especulada. Há muitas pessoas que, quando falam de Deus, falam a partir de especulações. Não falam da revelação de Deus, falam porque elas vão especulando coisas a respeito de Deus. E aí vão falando de Deus, e eu às vezes converso com algumas pessoas que começam a falar suas teologias, e eu falo, meu Deus, como é ruim a gente só ficar no campo da reflexão teológica e não conseguir aprofundar uma relação com Deus para conhecer o teu coração. Porque não basta você saber todas as exegeses que a teologia impõe. Se você não compreender isso e fazer isso refletir na sua humanidade, na sua relação, na forma como você se conecta com Deus e com as pessoas. Quando Deus fala, Ele revela coisas para nós, inclusive, que podem não nos agradar. E aí que a parada fica mais tensa, né? Porque a gente vai fazendo exegese e especulações de Deus, e quando a gente cria especulações, a gente vai moldando um Deus que nos agrada. Um Deus a partir do nosso desejo e a partir da nossa fome. Entende? E aí, de repente, você não está mais se relacionando com o Deus verdadeiro. Você está se relacionando com um Deus que você criou na sua cabecinha. Um Deus que você criou a partir dos seus anseios e da sua própria fome. Inclusive da sua sede e fome do próprio Deus. Mas você não chega a Deus. Você cria um Deus a partir dessa fome. Só que quando você se aproxima de Deus e Deus se revela para você, algumas revelações que Ele vai trazer para você, inclusive, são revelações que vão ser difíceis de entender, de receber e de acolher. Porque Jesus era aclamado pelas multidões quando Ele operava milagres. Mas quando Ele começou a falar quem Ele era, por que Ele estava lá e qual era a sua missão, as pessoas começavam a se afastar dele. Inclusive no texto diz que muitos discípulos se afastaram de Jesus quando Ele começou a pregar, quando Ele começou a falar coisas a respeito do seu ministério, qual era o seu projeto, a sua missão naquele tempo. João 6, do versículo 60 até o 67, se você quiser anotar, você pode refletir sobre essa minha fala em casa. Né? Porque, trazendo um resumo, no versículo 60 ele fala, estes discípulos, quando ouvem a pregação de Jesus, eles dizem, esse discurso é duro demais. Difícil de ouvir, hein? O que Jesus está falando aqui não é fácil. E lá no versículo 67, ele vai dizer que muitos discípulos abandonam Jesus e não mais andavam com Ele. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque as nossas expectativas criadas são frustradas quando de fato nós chegamos diante de Deus. Como aconteceu em Jerusalém, quando eles olharam para Jesus, na celebração da Páscoa, e Jesus não estava montado num cavalo branco, com uma espada na mão, mas ele estava em cima de um jumentinho, com vestes simples,
E ao invés dele levantar uma espada e dizer, agora as coisas vão mudar. Não, ele chora. Um Jesus chorão em cima de um jumentinho. É claro que aquele povo que tinha uma expectativa de um grande rei, se decepcionou. Se decepcionou. Agora, quais são as suas expectativas diante de Deus? Como que você tem pensado? Vamos voltar para a pergunta inicial. Quem é Deus para você? Jesus perguntando para os seus discípulos, o que a multidão está pensando ao meu respeito? Os discípulos, eles estão achando que o Senhor é um dos profetas, o Senhor é uma pessoa especial, um abençoado de Deus, um ungido de Deus. Ninguém falou que ele é o Messias, mas muita gente falou que ele era um grande homem. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu acho que rolou aquele silêncio assim, bem constrangedor. E aí Pedro salta assim e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, muito bem, mas foi Deus que te revelou. Foi o Pai que soprou no seu ouvido. É como se Jesus tivesse falado para o Pai, o Eterno. Estrago a prazer, viu? Não era para ter falado. Não era para ter contado para eles. Deixa eles tentar entender por si próprio. Mas quando Pedro salta e fala quem Jesus é, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele fala, muito bem, mas foi o Pai que soprou no seu ouvido. E, brincadeiras à parte, é um Deus misericordioso para não frustrar as expectativas, mais as expectativas de Jesus, né? Porque assim, depois de tudo isso, eles não entenderam ainda. Mas é isso, meus irmãos, a revelação mostra quem Deus é, e a revelação é importante para mostrar quem a gente é. O mesmo movimento que Deus tira o véu e se revela para nós, imprime em nós a oportunidade de também sermos todos e todas agentes dessa mesma condição de vida. É Deus falando, se revela também. Revela quem você é. Tira o véu. Noutras categorias mais contemporâneas, tire as máscaras. Para de mascarar quem você é. Se revela. Se mostra. Seja para Deus quem Ele é para você. Porque todos nós somos, de alguma forma, ou fizemos, de alguma maneira, manipulação da nossa imagem. Nós fazemos isso. Nós nos maquiamos. Nós usamos filtros. Nós moldamos a nossa estética. Mas, além da parte externa, existem também alguns filtros internos que a gente vai aplicando e que a gente vai se escondendo. E Deus fala, se revela, meu filho. Se revela, minha filha. Sem amarras. Porque você está diante de um Deus que conhece quem você é. Que ainda que você se esconda, eu sei quem você é. E comigo você pode ter liberdade em se mostrar, se apresentar do seu jeito. Porque eu te amo desse jeito aí. As pessoas podem questionar quem você é, o seu gênero, como você se mostra, se comporta para o mundo e julgá-lo. Mas eu não te julgo. Eu te acolho, eu te abraço, eu te envolvo com o meu amor porque eu te amo. E mais do que te amar em palavras, eu quero cuidar de você. Eu quero te manter em vida. Eu quero você saudável. Eu quero você em pé. Mas não em pé agora. Eu quero você em pé para sempre. Comigo, do meu lado. Abraçado, regenerado. Numa vida absoluta. Que não acaba. Porque incide a eternidade. Um Deus que está contigo para sempre. Um Deus que te ama para sempre. Não te ama agora. Te ama para a eternidade. Até o fim. Que não acaba mais. Um amor absoluto. Deus te ama completamente.
e não há palavras que possa traduzir a completude do amor de Deus que te resgata dessa condição em que você se escondia de tudo, mas não de Deus. E lá, naquele lugar, de esconderijo, Deus te encontra e fala: eu te amo, porque aqui eu estou do seu lado. Nesse espaço, nesse quarto escuro, nesse ambiente em que você se vê protegido e protegida de tudo e de todos, eu ainda crio uma nova camada que é o meu abraço, de acolhimento, para que você se sinta tão protegida, tão protegido, que você vai conseguir se livrar das outras camadas que você achou que te protegia. Mas quem de fato te protege sou eu. E eu termino dizendo que só há amor, só há cura, só há comunhão onde há verdade. Torno a dizer, só há amor, só haverá comunhão onde há verdade. Só haverá cura onde há verdade. Por exemplo, no seu casamento, no seu relacionamento, só haverá cura se tiver verdade. Tira o véu. Vai ficar se velando para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu... Coisa é essa? Está com medo de quê? E se existem medos, esse medo vai precisar ser trabalhado, hein? Precisa conversar sobre isso. As relações de afeto e de amizade, tá se velando por quê? Senão não é amizade. Se você se relaciona com uma pessoa, mas tem ressalvas, não tá livre. O caminho não está aberto. E a gente, de fato, meus irmãos, pode construir relações saudáveis, em que os nossos afetos e as nossas conversas francas possam acontecer num ambiente seguro, sabe? De cuidado uns para com os outros. Nós só seremos, de fato, amados no lugar da verdade, sabe? Nós só seremos amados, nós só seremos amor no ambiente da verdade. Nós só seremos curados e nós só seremos cura no ambiente da verdade. Nós só seremos acolhidos e acolheremos no ambiente da verdade. Sem verdade não há amor. Sem verdade não há cura. Sem verdade não há relação. E Deus se apresenta na pessoa de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele e aquela que vier a mim, abrir a porta, eu me revelarei. Todo aquele e aquela que abrir a porta que bato, eu me revelarei. Nós precisamos, meus irmãos, nos confessar uns para com os outros. É muito bom a gente se confessar. Na tradição católica, você vai até o ancião, padre, e faz as suas confissões mascarada, né? Jesus diz: vinde a mim, porque face a face falarei contigo, sem amarras, sem barreiras, sem véu. A oportunidade de uma relação tão profunda com Deus, que nos lança para um espaço de profunda segurança. É nesses lugares que
nós compartilhamos as nossas alegrias, é nesse lugar que nós compartilhamos as nossas dores, os nossos pecados também, é nesse lugar que nós compartilhamos os nossos sonhos. E como é bom sonhar do lado de Deus. Porque uma coisa assim, abrindo parênteses bem rápido, eu sempre fui muito sonhador. Mas quando eu comecei a compartilhar os meus sonhos com Deus, eu percebi que os meus sonhos precisariam ser mais bem realinhados, sabe? Porque às vezes o que eu estava sonhando não tinha nada a ver com o sonho de Deus. E Deus está nos abençoando, sabe? Com sonhos mais... sonhos possíveis, sonhos melhores. Então, como é bom fazer esse processo de alinhar os nossos sonhos e expectativas com as expectativas e os sonhos de Deus. É isso que Deus quer, esse processo de confissão. Tiago, capítulo 5:16 diz: confessai as vossas culpas uns para com os outros. Orai uns pelos outros, para que vocês sejam, a partir disso, sarados, curados. Somente se a gente tiver, meus irmãos, coragem de enfrentar essas trevas da nossa própria existência, que a gente vai conseguir ser um presente que serve para as pessoas. E aí eu finalizo muito com essa frase, assim, um presente que serve. Hoje é um dia especial em que eu vou celebrar com a minha comunidade de fé uma festinha para uma bebê que está chegando. E aí é uma barata que a gente compartilhou uma lista de presente. Aí na lista de presente é fralda, que é tudo que a gente precisa agora, é isso, né? E aí a fralda, a Fernanda falava, eu não lembro agora, mas acho que era MG, né? MG, né? Porque P e tal. Aí eu lembro que a gente estava no mercado, eu falei, mas se ela ficar muito pequenininha, será que a gente vai ter umas fraldas RN? E aí ela disse assim, né? Ela falou, então é melhor comprar um pacotinho, né? Porque a gente não pediu. Ela falou, vamos pedir, qualquer coisa a gente corre para complementar. E eu acho que vai muito de encontro com esse final que eu estou falando. A gente quer ser um presente que serve, né? Porque tem presente que chega para a gente que não serve, né? No caso da bebê, ela vai precisar de vários presentinhos, porque vai ter que servir em várias fases da vida, né? Mas agora, assim, olhando para nós, será que eu sou um presente que serve para você? Será que eu tenho sido um pastor que serve a minha comunidade? Será que a minha pastoral tem servido para esse cuidado? Para os meus familiares, para minha esposa e para minha bebê que está chegando? Será que você é um presente que serve para a sua comunidade, para os seus afetos? Será que você tem sido esse presente que serve para sua mamãe e papai, para os seus filhos? Você é um presente que serve para a vida, para a sociedade? Você é um presente que serve à sociedade? Entende? Você é um presente que serve? Será que nós, enquanto igreja, Rede 80, será que essa comunidade serve à sociedade? Serve para a gente? Será que essa comunidade serve o seu pastor e a sua pastora? Quais são essas... Que tipo de presente a gente é na vida? O que eu quero é que a gente seja uma comunidade de fé revelada. Que o véu seja rompido como foi rompido na cruz do Calvário. E que a revelação do Cristo agora, escancarada, seja posto diante de nós como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós só estamos aqui e continuaremos na vida da eternidade por Ele, através dEle e graças a Ele. Sem máscaras, sem fingimento, sem personagens. Jeremias 29:13 diz: vocês me buscarão
e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A pergunta que vai ecoar no nosso coração nessa semana, e eu profetizo isso, que você faça visitações para essa pergunta: quem você diz quem eu sou? Que Deus possa fazer essa pergunta na sua semana em várias formas e diversas maneiras. Que Deus possa te perguntar: quem você diz quem eu sou? E que você possa responder essa pergunta, porque essa resposta vai definir o rumo da sua vida. É a maneira como você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e como você contempla essa identidade como direção de esperança para o seu viver. Oremos. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por nos dar a oportunidade de uma trajetória tão especial ao seu lado. E obrigado por, diante desse encontro, estar diante do extraordinário e fazer as nossas indagações. Quem é o Senhor? Em nome de quem nós vamos? Quem é o Senhor que fala conosco? Revela, Senhor, a sua santidade para nós. Revela-te, Senhor, para nós. Nós queremos compreender de maneira absoluta da sua identidade. Por isso, nós queremos nos relacionar contigo. Eu quero te conhecer de verdade. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor, tirar o véu do meu coração. Quero permitir que o Senhor também se revele a mim. Quero construir esse laço de relação, de afeto em verdade. Longe de todas as construções que foram colocadas na minha consciência, que não tem nada a ver contigo. Me perdoa, inclusive, dos momentos que eu achei que o Senhor era um tipo de Deus, mas esse Deus ele foi manipulado por outras consciências. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir a viver na verdade ou na verdadeira verdade que está na face de Cristo Jesus, que nos liberta. Saiam daqui livres. Saiam daqui conhecendo a verdadeira verdade. Saiam daqui debaixo desta compreensão de um Deus que vivifica uma comunidade, que serve uma comunidade que é um presente que serve. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, que o sopro da Ruá vivificante nos toque para a vida leve, para a vida de amor, para a vida de cuidado, para o presente que cura. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.